nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. Vamos tratar dos capítulos 8 a 15. E esta palavra já nos diz muito, não é? Mensageiros são aqueles que trazem mensagens, não é? Ou levam. Então, nós, antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos é dada e pedimos o amparo dos irmãos espirituais que orientam este trabalho, assim como a bênção de Jesus para todos nós. A literatura espírita, nós temos perante nós um livro espírita, é uma parte do trabalho abnegado que a espiritualidade superior desenvolve para nos esclarecer, para nos instruir e ajudar a evoluir, que é esse o nosso propósito. Emmanuel refere na introdução desta obra que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens, a nós, e que trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é uma obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço, para percebermos que tudo o que chega até nós é fruto de trabalho, de esforço, de vontade e de abnegação dos nossos irmãos que vêm dos planos espirituais superiores até nós. Ora, portanto, para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Então, se nós queremos receber a informação e o esclarecimento, também temos que nos esforçar por isso. É indispensável, diz Emmanuel, lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. E nós aqui estamos e lembramos que o Espiritismo revela a oficina de renovação onde cada consciência de aprendiz, que somos todos nós, deve procurar a sua justa integração para uma vida mais alta. E como é que nós fazemos isso? Segundo Emmanuel, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento, porque somos nós que trabalhamos em nós mesmos. Então, que possamos fazer então a nossa parte, dando atenção ao que nos é dito. Esta coleção que nós estamos a abordar, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, é composta de 13 livros, nos quais o autor espiritual, já sabemos que é André Luiz, nos traz informações sobre as interligações que existem entre os dois planos da vida em que decorre todo o nosso desenvolvimento. E ele faz isso através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e também Valdo Vieira. No primeiro livro, O Nosso Lar, no primeiro livro desta coleção, nós vamos acompanhar André Luiz e o seu despertar no mundo espiritual e toda a adaptação deste espírito ao mundo espiritual. Neste segundo livro, nós vamos acompanhar André Luiz na sua ocupação no Centro de Mensageiros, que é ligado ao Ministério da Comunicação, e ele vai nos relatar diferentes situações e aprendizagens com os companheiros que encontra. Vai ainda relatar uma viagem que faz até à crosta terrestre e depois uma semana que passa na Terra a trabalhar num lar que está a trabalhar diretamente na Terra com a colónia Nosso Lar. Então, os livros Os Mensageiros é o segundo desta coleção e foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1944. Isto para termos a noção de que, desde as obras da codificação, foram sempre aparecendo obras que nós, querendo, consultando, nos vão ajudar a compreender melhor a vida espiritual. Este livro é constituído por 51 capítulos que podem ser organizados em 3 partes. Do capítulo 1 ao 13, nós vamos ouvir relatos de espíritos que falharam e que faliram nos objetivos da sua reencarnação.
Portanto, vamos perceber o enquadramento que André Luís faz, que ele vem das câmaras de retificação, é aconselhado a ir buscar aprender mais no Ministério da Comunicação e vai encontrar vários espíritos, especialmente médiuns, que faliram, e daí os mensageiros, porque o médium é aquele que nos está no meio da mensagem que vem da espiritualidade para nós. Depois dos capítulos 14 a 33, nós vemos a preparação para a viagem à crosta e a passagem pelo posto de socorro Campo da Paz, que fica no umbral inferior, e depois dos capítulos 34 a 51, vemos então o relato da semana de trabalho na crosta terrestre. E antes de iniciar propriamente o resumo que me compete, vamos recordar que André Luís está a trabalhar no Centro de Mensageiros, e o centro é algo de muito vasto, portanto está integrado no Ministério da Comunicação, tem atividades muito complexas, e não é só um movimento de mensagens como nós poderíamos pensar, ou noticiários entre os dois planos, porque também os há, ou o serviço de correio. Preparam-se entidades que, em nome de Jesus, venham trabalhar connosco, preparam-se numerosos trabalhadores para vir até nós, dar-nos alento, ensinar-nos. Organizam-se turmas compactas, diz André Luís, que se preparam para a reencarnação, portanto ali também se faz esta preparação. Médiuns e doutrinadores saem às centenas todos os anos, e tarefeiros do conforto espiritual vão se encaminhando para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados neste centro de mensageiros. Saem milhares de mensageiros, mas são muito raros os que triunfam. Isto já nos foi dito há pouco, mas convém que nós tenhamos, porque não sei se é o caso, mas todos nós, de alguma forma, vimos com propósitos que às vezes não conseguimos cumprir. Então, nos capítulos 8 a 13, nós vamos aperceber-nos de alguns casos de espíritos médiuns que faliram na sua missão, e depois nos capítulos 14 e 15 vamos ver como André Luís fala dos preparativos para a viagem e depois como é que ele veio, como começou. Vimos que eles, nos capítulos anteriores, terminaram ouvindo uma palestra e advertências de um companheiro, Telésforo, numa reunião no vasto salão, onde havia aprendizes, para além dos médiuns, dos espíritos que se sentiram falidos, havia também aprendizes para o novo trabalho que iriam encetar, a mediunidade. E Aniceto, o instrutor de André Luís e Vicente, os dois médicos. Vicente aparece-nos nos primeiros capítulos, é um médico e vai agora acompanhar André Luís. Aniceto, o instrutor, ausentou-se e orientou-os para fazerem estudos e observações no Centro de Mensageiros. Eu retivo isto para nós darmos conta do seguinte: Vicente virou-se para André Luís e disse-lhe: o nosso orientador considera trabalho útil toda a conversação sadia, que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Portanto, Aniceto deixa-os dizendo: conversem entre vós, porque toda a conversação sadia, ela é considerada também, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. E o que é que aconteceu? Formaram-se grupos de conversação amiga. Então,
antes de vos relatar os casos, eu vou-vos dizer que todos eles faliram, mas todos eles dizem o seguinte, de uma forma geral, e eles realçam, todos eles receberam uma primorosa instrução antes de reencarnar. Não há um que não o diga isso, apoiados por bons instrutores interessados no seu sucesso. Todos eles se sentiam bem preparados e capacitados quanto à saúde do corpo e às capacidades psíquicas. Alguns receberam até capacidades especializadas. Eles vinham com a vida familiar delineada para os ajudar no cumprimento das tarefas que iam desenvolver. Todos foram assessorados antes de reencarnar e depois orientados, amparados e aconselhados durante a reencarnação. Não esqueçamos que eram médiuns, não é? E todos fizeram promessas, cientes de que cumpririam os compromissos que assumiram, mas faliram. E é Vicente quem diz, cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. Sabemos que a bondade de Deus é infinita e aquilo que não cumprimos numa reencarnação, teremos outra para vir, que é o caso dos nossos irmãos. Então, no capítulo 8 é o desastre de Celino. A Celino tinha reencarnado e aos 20 anos foi chamado para o seu trabalho mediúnico com as capacidades de vidência, audiência e psicografia. Rapidamente, ele transformou o uso das suas capacidades em trabalho remunerado. Passou a cobrar as consultas, com a desculpa de que os padres católicos também recebiam pelo trabalho que faziam e ele também trabalhava sendo intermediário dos espíritos. E esta ideia fê-lo esquecer aquele ensinamento de Jesus que dizia: dai de graça o que de graça recebestes. Portanto, ele tornou-se consultor de famílias abastadas, transformou a mediunidade em fonte de palpites, materiais e baixos avisos, cercou-se de todo o tipo de pessoas, nem sempre de boa índole, e, claro, quando nós nos rodeamos de pessoas criminosas, que espiritualidade nos envolve? Boa? Não. Parecida com aqueles que estão connosco. Então ele foi encarcerado por aquela energia psíquica. Foi aconselhado por amigos espirituais e terrenos, mas chegou a zombar até do próprio Evangelho. Quando a morte chegou, a fantasia acabou e ele estava algemado a todas aquelas entidades que com ele viveram, gritou, chorou, implorou durante 11 anos consecutivos a expiar a sua falta entre o remorso e a amargura. Continuando naqueles grupos, André Luís deu conta também de uma velhinha que dizia sentir dentro dela o chamamento para as tarefas mediúnicas, mas o marido ficava neurasténico sempre que a iam chamar e, revoltado, ciumento, punha as filhas contra ela e ela não se conseguia calar a estes atritos, reclamava também. E como é que ela neste ambiente era capaz de cumprir as suas promessas? Não foi capaz de o fazer. Uma outra dizia que também vinha com capacidades para o trabalho mediúnico, mas que a irritava por demais as pessoas não valorizarem as coisas espirituais. Portanto, irritava-se com a família. Mais tarde, casou, irritava-se com o marido, discutia, e como ela diz, é ela que diz, com insultos contundentes, e os fluidos venenosos que saíam, é ela que diz, os fluidos venenosos que saíam dela com aquela irritação, também
a impediram de exercer a sua função mediúnica. Há uma outra ainda que diz que não foi capaz, apesar de ser uma belíssima médium, não foi capaz de exercer a mediunidade por medo. Tinha medo de tudo e de todos. Tinha medo dos encarnados, tinha medo dos desencarnados, tinha medo dela própria. Portanto, por vários motivos, tornou-se uma enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. E ainda um outro senhor que disse, enquanto esteve casado, ele esteve em equilíbrio. Quando a esposa, porque ele diz que a esposa era um baluarte para ele, quando a esposa desencarnou, ele entrou em derrapagem e em depressão, acabou por casar de novo. E o segundo casamento fê-lo entrar em completo fracasso a todos os níveis. Então, porque a senhora com quem casou era uma pessoa desvairada, com muitas perversões sexuais, e ele acabou por se ligar a entidades também perversas e muito espiou nas regiões infernais. Ele, naquelas condições, ainda dizia que tinha esperança, mas com certeza não conseguiria vencer sem a companhia daquela esposa que tinha sido o suporte dele. No capítulo 10, vemos a história de Joel. Joel vinha com uma tarefa mediúnica muito apurada. Ele vinha com uma sensibilidade muito apurada, porque era capaz de, perante as pessoas, ver para além do dia de hoje. Portanto, ver o seu passado, ver as causas dos males, porque nós sabemos que as causas dos males de hoje, elas estão no dia de ontem, não é assim? Então, ele foi sujeito a um tratamento espiritual que lhe aguçou as percepções. Portanto, tinha tudo dilatado, o ver, o ouvir, o perceber, tinha tudo isso dilatado. Mas quando foi chamado ao exercício da mediunidade, ele diz, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo das minhas recordações adormecidas. E ele vai-se ver lá atrás como um padre, um monsenhor, nos períodos da Inquisição Espanhola, e fixou-se neste período e não quis saber de mais nada. A partir daquele momento, na vez de trazer o conforto e o tratamento e o esclarecimento aos seus irmãos, passou a querer pesquisar apenas esse tempo, os padres com quem conviveu, todas aquelas pessoas com quem viveu. E transformou a capacidade dele, com que vinha para servir, na lembrança do passado, do seu próprio passado, numa viciação da sua própria personalidade. Portanto, perdeu-se ele mesmo. Ficou num estado de alucinação contínuo. E assim desencarnou e assim permaneceu. A mente desequilibrou-se de tal maneira, as perturbações psíquicas para ele eram um grande martírio já na pátria espiritual. E continua, passado bastante tempo, em tratamento, porque ainda não consegue, mesmo já no nosso lar, na colónia Nosso Lar, ainda não consegue sentir-se bem. Ainda mantém alucinações relativas ao pretérito. No capítulo 11, vemos Belarmino, o doutrinador, alguém que veio para doutrinar os seus irmãos. Primeiro com o exemplo, porque é com o exemplo que nós mais ensinamos, não é? E depois com as palavras. Portanto, ele vinha para ajudar, para ensinar, mas vinha também, no fundo,
porque os doutrinadores trabalham junto dos médiuns para estar junto daqueles que dão passividade aos espíritos e ajudar todo este trabalho de intercâmbio. Mas o que aconteceu foi que, aqui chegado, ele o que quis foi partir para as experiências científicas e ter junto dele quem pudesse fazer estudos. E então ele submetia os médiuns com quem trabalhava a estudos apurados, a longas horas de trabalho, para receber resultados para as investigações científicas, em vez de dedicar-se ao trabalho de esclarecimento e ajuda ao próximo. Resultado: ao fim de algum tempo, a espiritualidade ajudou neste trabalho? O que é que acham? Não. Portanto, a espiritualidade superior abandonou, e ele abandonou-se também. Dedicou-se à política, fez todo o tipo de tropelias, nadava em dinheiro, mas quando chegou a hora de partir, nadava também em doenças. Portanto, muito sofreu no mundo espiritual também. Tormentos, remorsos e expiações. Ainda Monteiro, que vinha também para doutrinar, que tinha vários médiuns com quem trabalhava, principalmente médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação, mas que de repente, na vez de ser amoroso, compreensivo e ajudar os seus irmãos em sofrimento, se tornou vaidoso. Então, ele experimentava uma certa volúpia, nas palavras dele, na doutrinação aos desencarnados numa condição inferior. Quando chegavam os espíritos em sofrimento, ignorantes, a precisarem de ser consolados, amorosamente recebidos, ele tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Então, o que é que ele diz? Na vez de sentir a compaixão, a compreensão por aqueles que sofriam, ele doutrinava-os com lições de cor. Tanto para os outros, as lições, para ele, esquecia-se daquilo que devia fazer. Então, ele, em relação, por exemplo, é ele quem o diz, em relação aos padres católicos muito desconhecedores da vida no mundo espiritual, ele tinha, diz ele pretendia dominá-los com esse saber que ele tinha, e tinha esta ideia criminosa de uma falsa superioridade espiritual. Portanto, na vez de ser compreensivo, amoroso, caridoso, ele encheu-se de vaidade e perante os sofredores não os tratava bem. Então o que é que ele fazia? Tinha duas vidas, não é? No seu sítio de trabalho, no local, no seu estabelecimento, era intragável, tinha atitudes inflexíveis, sem caridade alguma. E à noite, o que é que ele fazia? Ia pregar o amor aos outros e ensinar o amor aos semelhantes. Então, no fundo, faliu também por se esquecer daquilo que o trazia. Só que, como ele trabalhou, quando desencarnou e se viu no estado degradante, ele não compreendia e, portanto, ainda se lamentou, se revoltou por não compreender o que lhe tinha acontecido. Foi preciso, e porque ele foi mesmo visitado pela ministra veneranda, que lhe disse que ele tinha falado muito perante os homens, mas tinha-se esquecido de ser amoroso perante Jesus.
não é? Foi preciso veneranda falar-lhe para ele cair nele e perceber que se tinha enganado. Então, temos depois, no capítulo 13, Vicente a falar com André Luís, que fica espantado ao ouvir todas estas conversações, não é? Portanto, a ouvir estes médiuns que faliram, a ouvir estas histórias, porque todos eles, o que vos parece, estavam felizes? Não. Nós sabemos que, nos capítulos anteriores, muitos deles, depois de ouvirem a palestra de Telésforo, estavam a chorar. Portanto, André Luís ouve-os em lágrimas, infelizes pela sua falência, precisamente porque todos eles tinham a consciência de nada lhes ter faltado, apenas eles faltaram à sua palavra. E Vicente diz a André Luís que é natural que ele ali tenha encontrado aquelas conversações e aquela forma de, trocando impressões, se aprender uns com os outros, e no outro trabalho onde ele estivera, isso não acontecia, porque os espíritos ainda estavam em recuperação. Portanto, André Luís vinha das câmaras de retificação e os espíritos lá ainda estão a recuperar. Mas lembra André Luís que no nosso lar, na colónia Nosso Lar, há vários locais onde aquelas conversações existem, onde as pessoas se encontram para analisar os seus casos e, porque achei interessante, e enfim está dentro do capítulo, há enormes pavilhões de escolas maternais, onde se encontram mães que faliram e mães que se preparam. Há centros de preparação à paternidade, para a mesma coisa, não é? Onde se encontram os pais para se prepararem. Há um local de especialização médica, onde os profissionais da medicina que faliram também discutem os seus problemas. E nós sabemos que a medicina é um sacerdócio. E nós podemos compreender que muitos dos nossos médicos falem, portanto, entram em falência no mundo espiritual. É curioso, porque Vicente e André Luís são médicos. E de repente André Luís diz, mas nós não estamos lá. E Vicente diz, pois não, é que nós falimos como médicos e também falimos como homens. Então, não estão ainda ali. Ainda há institutos de administradores onde espíritos cultos que utilizaram mal a sua cultura se preparam. Campos de trabalho no Ministério da Reencarnação. Enfim, André Luís diz, somos numerosos os falidos nas missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado a zonas como Nosso Lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Reparem, nós só ouvimos histórias de espíritos que faliram, não é? E ainda assim estão em Nosso Lar. Uma colónia, não sei se aqui todos já viram o filme Nosso Lar, viram? Uma colónia onde nós desejaríamos muito poder viver. Mas muitos espíritos estão em regiões mais baixas e são muito infelizes por causa disso. E ainda conta o caso de um cirurgião amigo, que ali está em muito más condições. Então, em relação a tudo isto que nós ouvimos, nós concluímos, e porque são vários casos, vamos tirar as conclusões. Todos se prepararam bem antes de reencarnar. Todos foram assistidos e amparados nos dois planos da vida. Faliram cada um devido às suas próprias dificuldades. Mas todos se encontram, e nós vemos, todos se encontraram com as consequências com consequências dolorosas dos seus atos. E se encontraram também com a oportunidade de recuperar e de reparar os erros. E o que é que eles dizem? Porque eles dizem coisas sobre a sua ação. Dizem assim, temos sempre recursos e pretextos para fugir às culpas. Eu escrevi porque nós também dizem, nós fugimos sempre às culpas, são sempre os outros os culpados.
Para trabalharmos com eficiência é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Temos receitas muitas vezes para os outros, mas aplicar a nós. E nesta função que eles vêm desempenhar, nesta tarefa de serem médiuns, eles dizem que têm que vir preparados para o assédio de todos os elementos contrários, porque eles vêm prestar um bem à humanidade e, naturalmente, que as forças opostas vão impedir. E o que nós vimos foi tudo aquilo que impediu os outros, os médiuns atrás, de levarem a cabo as suas tarefas. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da própria animalidade de cada um, vão surgir. Então, dizem eles, e isto é normal que aconteça, nós temos é que manter em nós essa ideia de que devemos seguir sempre pelo caminho do bem, sempre, e assim não nos enganamos. E no capítulo 14, os preparativos. Aniceto, o instrutor, diz a André Luís e a Vicente que eles vão com ele à crosta, portanto, que no dia seguinte partirão para a crosta terrestre. E André Luís fica a pensar, ai meu Deus, mas tantas vezes já lá fui, eu não consegui ajudar os meus amigos, os meus familiares. A linguagem dos espíritos é o pensamento, não é? Portanto, Aniceto disse, é verdade. Isso é verdade, porque para nós ajudarmos melhor temos que saber as causas do mal, não é? Então, ele diz, amanhã pela madrugada você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético de percepções que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual e compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. Então, eles precisavam, e todos nós precisamos, de saber ver para além dos efeitos. O que nós vemos são os efeitos e as causas. A espiritualidade superior sabe as causas dos nossos males, mas nós não temos ainda olhos, não é, para perceber as causas. Então, eles foram receber ajuda para aumentar a sua visão psíquica. Não sofreram muito com isso, não sofreram perturbação por lhes aumentarem a visão, e André Luís diz que nunca tinha rezado com tal fervor, porque ele sentiu mesmo que era uma operação que estavam a fazer mentalmente. Ele diz, não notou nada de extraordinário, mas quando acabou, ele sentia dentro do coração uma nova coragem e uma alegria diferente. Tinha um bom ânimo, até então desconhecido. E os sentidos da visão e da audição tinham aumentado e ele dizia que pareciam mais limpos. E partiram, diz ele, partiram com uma bagagem. Imaginem qual era a bagagem que eles levavam. Propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Portanto, eles vieram até nós para servir. E uma coisa muito interessante é que ele diz que para ligar a colónia de Nosso Lar à crosta, que é uma distância ainda grande, existe uma estrada ampla e bem cuidada, que requer muita conservação e que se destina ao intercâmbio que é indispensável. Por essa estrada vêm os mensageiros superiores, portanto os espíritos superiores, vêm todos os espíritos reencarnar,
Portanto, por essa liga, é estrada, entre aspas, mas ele diz que é uma via grande, tão grande que exige manutenção, proteção espiritual, porque nós aqui arranjamos o asfalto, as bermas, não é? Aqui protege-se a estrada da espiritualidade. E Aniceto diz-lhes que eles vêm numa viagem de experiência, numa viagem de aprendizagem, por isso não iriam pelos caminhos mais fáceis. Ora, Aniceto já era um espírito superior, veio com Vicente e André Luís pelos caminhos mais difíceis, fez-se um peregrino com eles e vieram volitando. Começaram então a viagem, volitando, e vieram muito depressa até, porque é o capítulo 15 a terminar é a viagem, até um determinado momento em que começaram a sentir uma densidade, uma obstrução, e Aniceto disse para irem a pé. Portanto, passaram a ir a pé. E disse-lhes, aquela densidade, que a atmosfera começou a pesar muito, Aniceto disse, estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. São as nossas mentes e tudo o que elas produzem que faz aquela psicosfera ser muito densa. Achamo-nos a grande distância da crosta, mas entretanto já podemos identificar a influência mental da humanidade encarnada. E o que é que ele percebe de repente? Que a contrastar com aquelas sombras, raios de luz despendiam-se intensamente dos seus corpos. E André Luís viu pela primeira vez o seu corpo e o corpo os corpos deles irradiando luz. E ele diz, extraordinária comoção apossou-se da alma. Vicente e eu ajoelhámo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas. Imaginem, portanto, era sinal de que até aí eles não tinham esse brilho. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Portanto, o nosso corpo espiritual é um corpo com órgãos, com células, e ele via o seu corpo de luz, imaginem. Então, eles foram andando, mergulhando num clima mais denso, onde ficou frio, não havia luz solar, parece, como ele diz, aqueles cenários dos filmes fantásticos, pareciam a vegetação rasteira, aves horripilantes, enfim. Era um cenário mais difícil. E Aniceto continuou dizendo que todo esse mundo que eles viam era a continuação da Terra. E nós não vemos isso, nós não vemos o que criamos, porque de facto temos os nossos sentidos muito limitados. Ainda se aperceberam de sombras que passavam, e então Aniceto aconselha-os a baixar a sua luz e diz-lhes: atravessamos extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não era justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Portanto, eles iam repletos de luz e percebiam aquelas sombras que se movimentavam. Então, a uma certa altura, a ventania tornou-se lamentosa e impressionante e eles divisam um castelo ao longe, um castelo iluminado. É um dos postos de socorro de Campos da Paz. E termina aqui assim. Termina assim o capítulo e termino eu com as palavras de André Luís, no capítulo anterior, analisando a situação dos demais companheiros. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento da nossa pequenez
a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Tinham falido todos, mas bastou reconhecerem para serem resgatados e ali estarem em nosso lar a fazer a sua recuperação. Então que também nós possamos fazer o reconhecimento da nossa pequenez, ter a compreensão do nosso imenso débito e ainda nesta encarnação o façamos a fim de reanimarmos as nossas energias e constituirmos nós próprios os nossos programas de transformação íntima. Que floresça em nós a fé e a esperança, com a certeza de que ninguém está sozinho ou desamparado. Jesus está connosco ao leme e as falanges amorosas que estão ao serviço amparam-nos nesta viagem. E muita paz. Que assim seja.